Olá, alunos e alunas! Bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e hoje juntos vamos estudar a composição do ar. Mas antes, temos alguns avisos. Fique atento. Vamos lá. Então, é aula de ciência. A gente está falando aqui a respeito do aplicativo, né? Eu acredito que vocês já estão de posse aí do número de matrícula. Então, é interessante que vocês baixem o aplicativo, né? Eu acredito que Billy agora vai colocar aí para a gente o QR Code, para que vocês possam, né? Tanto eu como Android, vocês poderem aí acessar e entrar na nossa aula ao vivo, pessoal. Através do ao vivo, vocês vão poder conversar com a gente em tempo real, respondendo questionamento, fazendo perguntas. Essa interação é muito importante para nós. Além, né, da questão aí do aplicativo, vocês poderão assistir essa aula depois, quantas vezes quiserem, a partir aí do YouTube. E lá no YouTube também vocês vão poder deixar comentários, dizendo se gostou da aula, colocando perguntas, colocando também sugestões. Nós estamos atentos também em relação aí aos comentários de vocês no YouTube. E hoje contamos aqui, né, com Bruno, fazendo aí a transmissão para a gente de Libras, cada vez mais aproximando todos da nossa aula. Então, é muito importante a gente ver que todos aqui na nossa escola estão aqui integrados e participando dessa aula de ciência. Outra coisa que eu gostaria também, na questão aí dos avisos, é a respeito da Covid, não é, gente? Sabemos que já está começando a mexer em alguns dos protocolos, mas existem alguns cuidados que nós vamos ainda continuar. A questão do distanciamento, o uso de máscara, e também a questão aí de lavar as mãos. É muito importante para a gente, né, que vocês ainda continuem aí na casa de vocês, na escola e também, né, em relação quando estiverem fora, né, é muito importante. Então, o que eu quero lembrar a vocês é a respeito da vacina. E vocês já sabem, em relação aí à vacina, nós temos o quê? Entrar no aplicativo, né, do Conecta Recife e logo se agendar assim, um horário. Mas se por acaso vocês não estiverem com o celular funcionando bem, vai lá no postinho de saúde, conversa com o pessoal, que alguém aí vai atender e agendar para vocês. Então, é muito importante. A vacina, gente, realmente salva a vida. Tem muita gente aí que diz, mas eu ainda estou adquirindo a doença, mas é de uma questão aí bem mais leve do que as pessoas que não estão vacinadas. Mas eu quero dizer a vocês que continuamos trabalhando a questão dos meses, né? Cada mês, o grupo de saúde do nosso país se encarrega, né, de fazer campanhas e de apresentar algumas dos distúrbios, algumas das doenças que o posto de saúde está aí aberto para incentivar, para ajudar vocês. E este mês nós temos o câncer de colo de útero, a questão aí da endometriose, né, mostrando aí essa questão, atacando aí as mulheres, e a questão aí do câncer do colo retal, que vai atingir a todos, como eu coloquei aqui, ó, todos juntos no combate. E eu vou chamar a professora Cláudia para ela dar as boas-vindas a vocês e também conversar um pouquinho com a gente a respeito, né, desse março, mês de prevenção. E aí, professora Cláudia? Olá, tudo bem, pessoal? Que bom, não é, estarmos aqui para mais uma aula de ciências. Contamos com a presença de vocês também aqui no chat e assistam às nossas aulas. E março, um mês também de prevenção. Então, nós queremos alertar para vocês, essas campanhas por mês é uma campanha realmente de conscientização, para nos conscientizar e chamar a atenção dos cuidados que devemos ter com aquelas doenças que estão, assim, alertando para cada mês. Então, mês de março, o câncer de colo do útero, ele é bem incidente nas mulheres, né? E atinge uma grande quantidade de mulheres. Então, é importante a prevenção. Então, a prevenção, aquele exame que a gente faz, é importante a cada ano fazer. Então, à medida que você já tem relação sexual, então procurar um médico para fazer o exame para detectar cedo. Então, é uma prevenção. A questão da endometriose já é, assim, não tem como você prevenir, é uma doença ainda que
é difícil detectar cedo, é difícil prevenir, mas exercícios físicos são bem importantes e a qualquer sinal de alerta, muita cólica, muito sangramento, procurar um postinho de saúde para identificar e diagnosticar a doença. A questão também do câncer do colo retal é importante como prevenir. Então, levar uma vida saudável, né? Atividades físicas, alimentação saudável, sem alimentos processados são importantes também. E a qualquer sinal também, procurar um médico para que ele seja detectado, vai no postinho de saúde, para que ele possa ser detectado precoce e você ser curada. Então, são esses cuidados e esse alerta que nós fazemos para vocês com a prevenção. Pois é, que bom, professora Cláudia. Muito boas as dicas que você deu a respeito aí da questão aí da prevenção. E a gente começa, né, o nosso mês dizendo isso. É muito importante. E vamos passar o mês inteiro falando. Cada aula a gente vai colocar mais algumas informações. Então, a prevenção aí do médico para uma consulta de rotina, para investigar, para poder realmente essas doenças aí que chegarem, elas serem detectadas no início, que fica mais fácil de serem curadas. Mas vamos aí, né, agora que acabamos com esses avisos, com essas dicas, vamos para a nossa aula, né, onde nós já vimos terra e características, já vimos os movimentos da Terra, vimos os sistemas terrestres e na aula passada as camadas da atmosfera. Hoje nós vamos conversar a respeito da composição do ar e continuar fazendo aquele convite a respeito do Clube de Astronomia. Vai ser bem interessante aí essa apresentação desse clube que eu vou fazer aqui para vocês hoje. Então, revendo um pouco a aula anterior, né, a aula passada, nós conversamos a respeito das camadas da atmosfera. E hoje, o nosso olhar vai para a camada em que vivemos, a troposfera. Nela, onde acontecem, né, os fenômenos meteorológicos, a gente vai ver aí também que a composição aí desses gases, sempre com esse olhar a essa camada que está mais próxima de nós. Então, em relação a isso, eu estou trazendo para vocês aqui uma situação, um problema, um questionamento. Eu digo assim para vocês, você já parou para pensar do que é feito e qual a função do ar atmosférico? Porque muitas vezes a gente fica observando, né, o ar e diz assim, mas o que é que tem nesse ar? Né? Qual é a função dele? Então, hoje a nossa aula, né, eu acredito que vai dar condições para vocês responderem com propriedade essa situação, problema, essa pergunta. Não é, professora Cláudia? É, professora Isabel. Então, com a nossa aula de hoje, eu tenho certeza que eles vão conseguir responder essa situação, problema, professora, de que é feito o ar, né? Qual a função do ar, esse ar que está disponível aí para a nossa respiração. Assim, vivemos e nem percebemos que ele existe e será. E se ele não existisse, se não tivesse o ar, né? Então, eu acho que no final da nossa aula, eles serão capazes de responder, professora. Pois é, pessoal. Imagine se vocês estivessem conversando com a gente nesse momento, através aí né, desse momento ao vivo. Então, é importante que esses questionamentos que vocês consigam responder para a gente. Então, em relação aí à nossa aula de hoje, eu estou trazendo que a atmosfera, né, ela é muito importante para a manutenção da vida. Então, a gente já está mostrando aí uma grande informação. Que informação é essa? Que essa manutenção da vida, né, é devido ao que tem nessa atmosfera. E a atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra. E nós vamos estudar hoje esses gases, como eu coloquei aqui. Quais os gases que compõem essa camada? Que camada? A camada aí da troposfera, a camada em que vivemos. Então, para a gente falar dos gases, eu já estou apresentando aqui e estou trazendo para vocês, a partir dessa representação, né, desses cubos, a quantidade. Né? Então, aí, professora, está tudo em símbolos. Pois é, são os símbolos químicos. A questão desse azul com N2 é o nitrogênio, é o gás nitrogênio. O O2, o gás oxigênio. Aí tem assim, ar. Professora, isso a senhora está falando do ar? Não, gente, esse AR é o símbolo químico do argônio, um gás que eu também vou conversar com vocês hoje. E vocês vão ver que tudo isso faz parte do nosso dia a dia. O CO2, o gás carbônico e outros, esse cubinho bem pequenininho verde, são outros gases e outros componentes
A gente vai ver aí que, dependendo do ambiente, essa quantidade de gases aí pode variar. Como assim? Olha o que eu trouxe, né? A questão aí de um gráfico em forma de pizza, para vocês poderem ver a proporção. Então, tem aí, ó, nitrogênio, 78%. Então, se eu tivesse aqui uma pizza, né, e eu dividisse, então toda essa porção aí seria de nitrogênio. A questão aí do oxigênio, 21%. E menos ainda, né, de 1%, estão os outros gases. Mas isso, olha o que eu estou trazendo para a gente fazer aí uma leitura e uma reflexão. Na atmosfera, além de gases, há também quantidades variáveis de vapor d'água, de poeira e de outros. A gente vai ver que, dependendo do ambiente, eu vou ter esses outros elementos aí no ar, ok? Então, vamos ficar atentos e sempre lembrando dessas proporções à medida que eu vou apresentando para vocês. Então, o primeiro dele é aquele que está em maior quantidade, que é o gás nitrogênio. Alguns podem até dizer assim, professora, eu nem sabia que existia esse gás, e é ele que está em maior proporção. Sim, é ele, mas vejam que ele faz parte do nosso dia a dia. Primeira coisa a respeito desse gás, é um gás inerte, incolor, inodoro, insípido e não inflamável. Então, essas características dele, a gente vai ver como é que ele é utilizado. A questão aí de encher pneus, principalmente pneus de aeronaves, de avião. Por quê? Já que ele não é inflamável, à medida que o pneu bate no solo, né, e aí a questão aí de um superaquecimento, ele poderia explodir se ele fosse de outro gás. Então, foi escolhido esse. Ainda uma outra característica, constitui as proteínas e o DNA dos seres vivos. Então, tem nitrogênio no nosso corpo. Né? A questão aí da proteína. Ah, professora, e o que é proteína? Quando a gente fala em proteína, a gente lembra logo de carne. Não é isso? Então, nos nossos músculos também vai ter nitrogênio e daqueles que a gente está consumindo. Ah, mas se a pessoa aí é vegana, o que vai acontecer? Essas pessoas vão também adquirir através de alguns tipos de vegetais, como é o caso dos brócolis. Então, vocês estão vendo aí que esse tipo de gás está em grande proporção, né, no nosso ar e está sendo muito utilizado. Outra coisa muito importante é que esse nitrogênio, ele é formador de nitratos. Por isso que eu trouxe na imagem a questão aí da plantação, né? E desse símbolozinho aí mostrando para a gente que é muito importante esse gás no solo. Existem alguns tipos de vegetais que eles têm a capacidade, né, esse gás tem a capacidade de ajudar esses vegetais no que diz respeito a essa substância aí, os nitratos. São os nitrificantes, principalmente as leguminosas, como é o caso do feijão. Então, vejam aí que esse gás tão desconhecido para alguns, tão importante e faz parte do nosso dia a dia. Mas vamos ver mais um gás. Agora a gente vai para o oxigênio. Esse sim é conhecido nosso, né? Esse todo mundo diz, eu pensei, professora, que era o oxigênio que estava em maior proporção. Então, o oxigênio, lembre lá do nosso gráfico, era só 21%. Mas o oxigênio está presente em tudo isso, pessoal. Como assim? Na combustão. Só existe fogo porque tem oxigênio. Uma curiosidade. Então, o gás oxigênio é muito importante para a queima. Qual é outra coisa? O mais importante, eu acredito que todos vocês sabem, que é a questão da respiração. Nós respiramos o ar e lá no nosso organismo é absorvido o gás oxigênio. Ah, professora, aí está dizendo que o oxigênio, o O2, mais metais, pode causar aí oxidação. O que é isso? Faz parte também do nosso dia a dia. A questão aí dos metais que enferrujam. Então, graças ao oxigênio é que vai acontecer aí essa questão da ferrugem. Então, prestem atenção como o oxigênio, né, tem a ver com o nosso dia a dia. Então, a questão aí de oxidar é a questão aí que a gente diz popularmente de enferrujar. O outro é a respiração, não só, né, dos animais, como também dos vegetais. Daqui a pouco eu vou mostrar um esqueminha para quem estava em dúvida a respeito da respiração dos vegetais entenderem. Também esse gás vai participar no fotossíntese. Vejam que as setas estão saindo dali, ó,
O2 e atmosférico, ou seja, o gás atmosférico. Mas a setinha da fotossíntese está indo o inverso. Então, é importante, e daqui a pouco eu vou explicar por que essa setinha está inversa. E o outro é a radiação ultravioleta. Não na nossa camada, na troposfera, mas lá na estratosfera, esse gás oxigênio, ele começa a se separar, né? Alguns, a gente vai ver que antes ele estava O2, ou seja, eu tinha duas moléculas, eu tinha 2 átomos de oxigênio para formar uma molécula do gás oxigênio, e agora vai ser O3, a questão aí do ozônio. Então, eu vou deixar vocês observando bem essa imagem, porque a gente vai falar agora de cada uma delas, ok? Observe para a gente poder passar. E aí, pessoal, deu para ver tudo a respeito do gás oxigênio? Pois vamos ver o que é que eu tenho agora. Eu tenho agora uma experiência. Observem. Observe o que está acontecendo na experiência, gente. Mais uma vez. E aí eu vou explicar bem rapidinho a vocês essa experiência. Então, foi colocada uma vela, esse tubo é um tubo de vidro resistente, tá? E foi colocado em cima. À medida que essa vela acesa foi consumindo o gás oxigênio, ela apagou. E aí vocês devem perceber que o líquido verde subiu. Por que ele subiu? Porque o espaço que estava o oxigênio foi ocupado agora pelo líquido. Então, é interessante a gente ver essa questão, esse experimento. Eu acredito que no livro de vocês tem também a demonstração desse experimento, mostrando que sem o oxigênio não tem fogo. Aí eu trouxe uma curiosidade para vocês. Na Lua, não é possível acender nem vela, nem mesmo um isqueiro, porque lá não há gás oxigênio. Então, aí a gente está também com uma curiosidade, ok, pessoal? Vamos caminhar? Agora vem o CO2, a questão aí do gás carbônico. A gente vai ver esse gás carbônico nos extintores, né? Na questão aí das plantas, nas queimas, de um modo geral, nos escapamentos dos carros, nas indústrias e até mesmo no gás lá dos refrigerantes. Veja que interessante essa questão do CO2, é o gás carbônico. E aí, para a gente falar do gás carbônico, a gente vai mostrar aqui a vocês agora a questão da fotossíntese, algo muito importante para a vida no planeta Terra. Então, o que é que acontece? As plantas, né, elas absorvem durante o dia o CO2, esse gás carbônico. E lá vai acontecer um processo químico que vai transformar aí, olha, eles vão ter uma troca aí dentro dessa folha. E essa folha, que é uma verdadeira fábrica de oxigênio, vai liberar o O2 para o espaço. Ou seja, no momento da fotossíntese, a planta está produzindo seu alimento e está liberando para o ar a questão aí do gás oxigênio. Em outro momento, a gente vai estudar bem direitinho toda essa fórmula, né, da planta produzir o seu alimento, que é a glicose, que é aquela fórmula ali, ó. O C6H12O6 é a forma da glicose, o alimento da planta. Muito interessante fotossíntese, mas agora a gente quer saber e respiração, professora. Eu pensei que isso aí era a forma que a planta respirava. Não, esse é o momento que a planta produz o seu alimento. As plantas são capazes, né, a partir do CO2, a partir da água, a partir da luz do sol, elas são capazes de produzir seu próprio alimento. Porém, esse momento a gente não pode confundir com o que eu vou mostrar agora, que é a respiração. Então, eu trouxe para vocês tanto a respiração das plantas, como a respiração dos animais. Então, o que é que acontece nas plantas? Dia e noite, a planta absorve O2, que é o gás oxigênio, e libera CO2, que é o gás carbônico. Então, isso aí é dia e noite. A fotossíntese ela vai fazer só durante o dia, na presença da luz solar. E a respiração, se ela parar de respirar, ela morre, como todos nós seres vivos.
E aqui a respiração, né? A nossa respiração. Absorvemos o ar e lá no nosso organismo ocorre aí a absorção interna do O2, do gás oxigênio, e liberamos o CO2, ok? Então, aí a gente está trabalhando com a diferença entre respiração e fotossíntese. Existe ainda um conjunto de gases, são chamados de gases nobres. E esses gases recebem esse nome porque eles não se combinam com outros, por isso esse nome de nobre. E aí, no nosso ar, aqui na troposfera, o gás nobre mais abundante é o argônio. E o argônio faz parte também do nosso dia a dia, na lâmpada, no tubo, no cilindro aí para fazer a questão da solda, e em algumas lâmpadas também diferenciadas, que a gente vai ver com colorações diferentes. Então, a questão aí do argônio. Mas existem outros gases, né? A questão aí do radônio, que faz o tratamento do câncer, o hélio, que é o mais leve. Vamos estudar isso depois. Então, o que eu estou trazendo para vocês? Que, além desses gases que nós estudamos, dependendo do ambiente, nós vamos ter outros elementos, ou seja, outros constituintes. Exemplo, em um hospital, a gente vai ter, além dos gases, uma grande proporção de quê? Nesse ar, de alguns tipos de vírus, bactérias que estão presentes. Por isso que visitar, né, um parente no hospital, é importante a gente saber que tem que ser rápido, não é que está demorando, né? E se alguém está com algum tipo de doença, ficar em casa, um resfriado, nem contaminar os outros, nem piorar a sua situação. Além dos micróbios, vamos ver a questão de poeira. Quando a gente está limpando a casa, varrendo, espanando, quando um carro passa, né, numa estrada que não é asfaltada, então veja a questão aí. E a questão também do vapor d'água, que vai depender também desse ambiente. Então, estou colocando aqui a vocês que existem os gases e existem os outros que vai depender do ambiente. Então, será que agora vocês são capazes de responder de que é feito e qual a função do ar atmosférico? Eu espero que sim, mas agora eu tenho um convite para fazer a vocês. Será que vocês vão topar participar? Vamos lá. Ó, que tal participar do nosso clube de astronomia? Prestem atenção que eu vou falar rapidinho o que é esse clube de astronomia, ok? Vamos lá. Como serão nossos encontros? Então, quando a gente fala de um clube, muitos de vocês dizem, e aí, como é que vai ser, professora? Então, nós vamos ter encontros aqui, que é a EMAD, a Escola Municipal para Aulas Digitais, onde eu, a professora Isabel, a professora Cláudia, que está aqui conosco, e a professora Carol, nós vamos preparar informações, resolver questões, para a gente, nesse primeiro semestre, participarmos da OBA, da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E aí vocês vão assistir alguns vídeos, a gente explicando, resolvendo questões. Mas, e da sua escola? Lá na sua escola tem a questão aí do seu professor. E o que é que o seu professor vai fazer? Ele vai fazer a inscrição da escola, vai fazer a inscrição de vocês, daqueles alunos que desejam participar. Em parceria conosco, nós vamos preparar vocês para essa OBA, para vocês se saírem muito bem e aprender muita coisa a respeito da astronomia. O que vai acontecer também? O professor lá na escola vai aplicar uma prova e vai publicar os resultados. Vamos ter também, né, um momento que vai ser um grande evento, que é no final. Serão o quê, pessoal? A questão aí da premiação. E o professor, nós e toda a comunidade escolar vai ajudar a preparar esse dia, que vai ser um dia de festa, né? O dia onde vocês vão receber os resultados. Ah, professora, e nós alunos, o que é que nós vamos fazer? Primeira coisa, vocês vão dizer ao professor de vocês que querem participar. E que nós aqui da escola, para aulas digitais, nós estamos também tentando ajudar vocês para fazer uma boa prova. Participar dos encontros na sua escola, assistir os vídeos, né, que nós vamos enviar, estudar temas selecionados, porque cada categoria tem um conjunto de assuntos, e resolver simulados e provas sugeridas. Aqui eu trouxe para vocês bem rapidinho
o que aconteceu o ano passado, lá na escola municipal Hugo Gerdau, lá em São Martim. Então, nós fizemos um grupo, todas as aulas foram online, e aí nós temos um conjunto de alunos que foram premiados. A aluna Isabelle, que vai vir, acredito que daqui a algumas semanas ela vem aqui contar a experiência. Ela recebeu medalha de ouro, e essa Olimpíada é a nível nacional. Então, estou fazendo aqui o convite a vocês. E aí, esse é o grande convite. Você também será um tripulante dessa viagem espacial? Não é isso, professora Cláudia? Se vão participar, então, bem-vindos. O que é que você tem a dizer, Cláudia, nesse convite? Pessoal, bem-vindos ao Clube de Astronomia. Estamos esperando vocês, que procurem os professores para se inscrever, tá certo? Então, venham participar conosco desse momento aí do Clube de Astronomia, tá certo? Então, já estou me despedindo e agradecendo a vocês. Tchau, tchau, pessoal. Pois é, pessoal, nós estamos aqui muito empolgadas. Nós três, eu, a professora Cláudia e a professora Carol, preparando aqui vários vídeos para ajudar vocês a aprenderem. E por hoje é só. Nós vimos hoje a composição do ar, a atmosfera. Eu, juntamente com a professora Cláudia, fizemos o convite para o Clube de Astronomia e aguardamos vocês no nosso próximo encontro. Conte para os colegas sobre esse clube e fale para o seu professor. Tchau, pessoal!